Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora para a correção de matemática. Vamos lá? A correção de matemática são dos exercícios da página 132 até a 141. Esses exercícios eu preciso urgente das fotos, quem não me mandou, porque eles valerão um ponto de participação. Lembra lá da história da média, que vocês aprenderam a fazer média aritmética? Vou falar um negocinho aqui para vocês. Se vocês tirarem, por exemplo, 8 em 3 avaliações, mas tirarem 0 das atividades, se não entregar as atividades, 8 mais 8 mais 8 é 24. Mais 0 vai ficar 24 de novo. Só que 24 dividido por 4 é 6. Aí fica com uma média 6. Por quê? Porque não mandou atividade. Por isso que é importante mandar as atividades. Se não mandar as atividades, não fica com nota. Tá? Não adianta tirar 8 em todas as avaliações e não entregar as atividades. Tá? Que aí fica com 6 de média. E aí? Não vai passar porque não entregou as atividades? Tem que entregar, ok? Então, vamos lá? Então, na página 231, opa, eu falei errado, 231, observe um trecho do mapa de Gramado, uma cidade turística localizada no Rio Grande do Sul. Com base nas coordenadas de localização com o número e letra, responda. Qual é a localização do Parque Minimundo? Então, o Minimundo está no 4A, ok? Então, coloca 4A. Qual é a localização da estátua de Kikito? A estátua de Kikito está aqui, então, é 5B. C. Qual é o nome da avenida que atravessa as coordenadas de localização 1B, 2B e 2A? Então, vamos ver aqui. 1B, 2B e 2A. Avenida das Hortênsias, ok? E na D, qual é a localização do lago Joaquina Rita Bier? Então, o lago está em 4C e 5C, ok? Continuando. Pinte os quadradinhos da malha a seguir conforme a localização indicada. Então, assim vai ficar o desenho, por quê? C1, C2, C3, C4, D4, D5, D7, E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8. Depois, F4, F5 e F6. E depois, G1, G2, G3 e G4. Tá? E esqueci o D7, tá? Então, continuando. A professora de matemática registrou em uma planilha eletrônica as faltas e as notas dos alunos do 5º ano do 2º bimestre. Observe. Na célula B11, por exemplo, o número 1 corresponde à quantidade de faltas que Marcos teve no 2º bimestre. Agora responda. Qual é o número que está localizado na célula C5? E o que ela representa? Então, C5. Então, 7,5, o número é 7,5, e ela representa a nota da Fátima em matemática no 2º bimestre. B, qual informação está localizada na célula A19? Então, na A19 tem o nome do aluno Walter, tá? Então, aqui, A19, ok? O nome do aluno Walter. Em que célula está localizada a nota de matemática da Mariana? Então, está localizada na célula C12. Em que célula está localizada a quantidade de faltas de Oswaldo? Então, Oswaldo está aqui. Então, na B13, ok? Continuando, Brenda e Vitor estão jogando xadrez. Observe a posição das peças no tabuleiro. Em quais posições estão localizados os peões brancos? Então, nas posições B3, E4 e G3, tá? Qual é a peça que está localizada na posição C7 e na posição H7? Então, na C7 está a Torre Preta
E na H7 está o peão preto. Em quais posições estão localizados os reis? O rei preto está na posição E8 e o rei branco está na posição F2. Na 5, Rafael está jogando batalha naval no computador. A primeira tela representa o oceano do Rafael e a segunda do adversário. Rafael precisa atirar nos navios e submarinos que estão no oceano do adversário, dando as coordenadas como, por exemplo, 7F. Quando ele atirar no mar, passa a vez para o outro jogador que atira no oceano do Rafael, na tentativa de também acertar os navios e submarinos. Então, os lugares azuis são os lugares que já foram acertados e era oceano, e as bombas amarelas são as que atingiram navios e submarinos. Com base nas telas anteriores, responda as questões. Você já jogou Batalha Naval? Então, isso aí é a resposta de vocês. É um bom lance, Rafael, bombardear a casa 4J? Então, vamos olhar aqui. 4J. Não é, porque não há submarinos nem navio nessa casa, tá? Depois, escreva 3 coordenadas que acertariam as embarcações de Rafael. Eu coloquei todas as opções aqui, tá? Então, aqui, 5L, 5L, 5I, 6I, 7I, depois 2B, 3B, 8I, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, tá? Essas são todas as coordenadas que vocês poderiam colocar. Escreva 3 coordenadas que acertariam as embarcações do adversário do Rafael. Então, aqui, 9F, 10F, depois 6H, 7H, 8H e 9H, tá? E 10H também. 6. Localize os pontos no plano cartesiano a seguir e marque-os usando as cores na legenda. Então, ponto 2, 4. Então, olha primeiro o primeiro número. Então, como é que eu faço para encontrar? Olha o primeiro número na reta horizontal e o segundo número na reta vertical, tá? Então, aqui, 2, 4, depois 12, 7, depois 5, 3, depois 7, 8, depois 10, 5. Vai ficar assim, ok? Na história Chapeuzinho Vermelho, contada pelos irmãos Grimm, há 4 personagens principais: o Chapeuzinho Vermelho, a vovozinha, o Lobo Mau e o Caçador. Observe o cenário da história e escreva as coordenadas da posição de cada personagem. Então, a Chapeuzinho Vermelho está no 3, 1. O Caçador está no 4, 2. O Lobo Mau está no 1, 2. E a vovozinha está no 5, 2. Lembrando, o primeiro número é da horizontal e o segundo número da vertical. Se eu falar que a vovozinha está no 2, 5, não, no 5, 2, mas eu olhar aqui, 5, 2, eu vou falar que a vovozinha está aqui. Está correto? Não. Então, o primeiro número é o da horizontal, olha no número da horizontal, e o segundo número, olha no número da vertical, tá? Do que está subindo, ok? Represente os pontos a seguir no plano cartesiano e una-os com o segmento de reta, obedecendo a ordem alfabética para formar uma figura. Então, o A está no 2, 2, então 2, 2, aqui. Depois, o B está no 11, 2, então aqui. Lembrando, não é olhando o 11 aqui, tá? Senão nem teria. Então, 11, 2. Depois, 14, 4 e 5, 4, tá? E era para ligar, transformando em uma figura. Qual é o nome da figura formada? Então, um paralelogramo.
ok? Então, coloquem aí, paralelogramo. A 9. Represente no plano cartesiano abaixo os pontos indicados. Então, A, B, C, D, E e F. Então, o A está no ponto 2, 5. O B está no ponto 5, 3. Então, 5, 3. Aqui. Isso. Então, o C está no ponto 8, 7. Aqui. Bem aqui. O D está no ponto 11, 1. Bem aqui. O E está no ponto 14, 8. Lá em cima. E o F está no ponto 9, 5. Bem aqui. Com o auxílio de uma régua, trace os segmentos de reta unindo os pontos AB, então A mais B, BC, que é esse aqui, então BC, e CA. Então, pronto. Depois, DE, EF e FD. Quais figuras geométricas foram formadas? Então, 2 triângulos. Na 10, uma mosca pousou sobre a folha de papel que estava desenhando um plano cartesiano. Observe. Então, tem uma mosca aqui no ponto 9, 5. Então, era assim que ficaria a localização. Suponha que as coordenadas sejam dadas em centímetro. Se a mosca sair do ponto em que está, voar em linha reta até o ponto 9, 2, bem aqui, bem aqui. Então, suponha que as coordenadas sejam dadas em centímetros. Se a mosca sair do ponto em que está, voar em linha reta até o ponto 9, 2, então aqui, ó. E depois, até o ponto 3, 2, bem aqui. Quantos centímetros ela terá voado? Então, ela voou 3 centímetros aqui e mais 6 centímetros aqui. Então, no total, voou 9 centímetros. 11. Represente no plano cartesiano os pontos indicados e usando os segmentos de reta, forme os triângulos. Então, triângulo 1. O que eu falei para vocês sobre a importância de olhar primeiro o primeiro número no horizontal e o segundo número no vertical? Porque aqui vocês poderiam confundir. Então, 0, 5. Isso quer dizer que nessa linha aqui, começa do 0 e ia vir até o 5, tá? Depois, 2, 10. Então, começou do 2 e foi até o 10. Depois, 4, 5. Começou do 4 e foi até o 5 lá em cima, tá? Depois, era para ligar formando o triângulo 1. O triângulo 2 era 2, 0. Então, começou no 2. Então, olha aqui, qual que é o 2? Achou o 2. E o 0 é este aqui. Então, vai olhar aqui e vai colocar em cima do 2 e em cima da linha 0, tá? Então, essa linha significa 0, se a gente olhar no vertical. E aí, a gente vai encontrando as coordenadas. Então, 8, 0 também. Olha no 8, que essa linha toda significa o 8. E essa linha aqui, representada pelos números no eixo vertical, é o 0. Então, 8, 0 está aqui. Depois, o 0, 4, então, vai olhar aqui, a horizontal, o 0 é tudo isso, tá? Então, o 0 na altura do 4. E era para ligar formando um outro triângulo. E depois, 6, 5, 6, 7 e 8, 5, formando outro triângulo. Então, depois era para ligar na classificação correspondente. Então, o triângulo 1 é um triângulo isósceles, porque tem 2 lados com a mesma medida e um lado com medida diferente. O triângulo 2 é um triângulo escaleno, porque tem todos os lados com medidas diferentes. E o triângulo 3 é um triângulo retângulo, porque possui um ângulo reto aqui, então. Tá? Então, é assim que fica.
Na 12, Camila fez sempre o mesmo percurso da casa para a escola. A casa de Camila está localizada no ponto 20. Então, aqui, 20, casa da Camila. Sabendo que cada lado do quadrado da malha representa 10 metros, faça o que se pede em cada item. Então, ela seguiu em linha reta por 20 metros, virou à direita e caminhou 30 metros, virou à esquerda e caminhou 20 metros, virou à direita e caminhou 30 metros, virou à esquerda e caminhou 10 metros, virou à direita e caminhou 40 metros, virou à esquerda e caminhou 30 metros, e virou à esquerda e caminhou mais 20 metros até chegar na escola. Qual é a localização da escola? Então, 10, 8. Ok? Depois, Camila deseja explicar o percurso que faz da casa até a escola de outro modo. Ajude a preencher as lacunas abaixo. Então, saio da minha casa e caminho sempre em linha reta. Primeiro até o ponto 22, depois para o ponto 52, 54, 84, 85, 12,5, 12,8, nessa ordem até chegar à escola, que está no ponto 10,8. Agora complete a frase abaixo com a descrição do percurso no sentido contrário, da escola até sua casa. Então, saia da escola, ande 20 metros para a direita e gire 90 graus para a direita. Ande 30 metros e gire 90 graus para a direita, ande 40 metros. E gire 90 graus para a esquerda. Ande 10 metros e gire 90 graus para a direita. Ande 30 metros e gire 90 graus para a esquerda. Ande 20 metros e gire 90 graus para a direita. Ande 30 metros e gire 90 graus para a esquerda. Ande mais 20 metros até a casa da Camila. Quantos metros Camila anda de sua casa até a escola? Era só contar quantos quadradinhos dava e daria 20. 20 vezes 10 metros, 200 metros, ok? Então, assim a gente finaliza a nossa correção. Vamos agora para a aula de matemática. Beijos e até mais.